Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da terceira semana do PET 1 de Matemática do terceiro ano de 2021. Questão número 1. Por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque seu centro. Passo 1 na figura a seguir. Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia. Corte o barbante com a medida do raio do círculo. Passo 2. Coloque o barbante encurvado exatamente sobre um pedaço do círculo. Passo 3. Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade do barbante ao centro. Passo 4. O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é aproximadamente sua medida em graus? Então, uma volta completa na circunferência tem 2π radianos. E isso daqui é equivalente a 360 graus. Só que ele não quer 2π, ele quer 1 radiano. Isso aqui é igual a x. Então, montei minha regra de 3, vou multiplicar cruzado. Ó. Vai ficar assim, ó. 2π vezes x é igual a 1 vezes 360. Tá? O 2π está multiplicando o x. Então, para passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, isso aqui vai ser igual a 1 vezes 360, 360. Dividido por 2 vezes π. Então, vamos simplificar. 360 dividido por 2 é igual a 180 graus. E 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, aqui é 1 e aqui é 180. Então, ficou 180 graus dividido por π. O π é aproximadamente 3,14. Então, isso daqui, ó, vai ser aproximadamente 180 graus dividido por 3,14. Então, vamos fazer essa divisão aqui do lado, ó. 180 dividido por 3,14. Divisão de números decimais, ó. 180 é um número inteiro, então vou colocar uma vírgula aqui, ó. E o 3,14, ele tem dois números depois da vírgula, não é? Então, vou acrescentar 2 zeros aqui no 180 para deixar a quantidade igual. Quando a quantidade é igual, eu posso cancelar a vírgula. Então, isso daqui é igual a 18.000 dividido por 314. Vamos dividir, ó. 180 é menor, então vou pegar o 1.800. Por quanto que eu multiplico 314 para chegar próximo de 1.800? Vou multiplicar por 5. 5 vezes 314, ó. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, vamos subtrair. Isso aqui é igual a 230. Vou baixar o 0. Então, agora aqui, ó, vou multiplicar por 7. Porque se eu multiplicar por 8, provavelmente eu vou passar. Porque 7 vezes 300 dá 2.100. E 8 vezes 300 dá 2.400. Então, tem que multiplicar por 7. 7 vezes 4, 28. Vai 2. 7 vezes 1, 7. Mais 2, 9. 7 vezes 3 dá 21. Menos. Tá. Quanto que é 2.300 menos 2.198? Vai dar 102. Agora eu não tenho nenhum número mais para baixar. Então eu vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Então eu peguei um zero emprestado, coloquei uma vírgula. Só que a gente nem... Ó, se eu multiplicar aqui por 3, vai aproximar de 1.020. Então, ó, nas alternativas, se você reparar, não tem nenhuma mais próxima que os 57 graus, apenas a letra A. Então, a resposta é a letra A. Então, a gente nem precisa continuar a conta. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Por favor, pegue uma calculadora normal ou de celular. Configure-a para radianos. Isso é fundamental para que o restante funcione. Escolha um valor qualquer e calcule seu cosseno.
Depois, calcule o cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se estabilizar em um determinado valor. Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do gráfico da função cosseno, que é estritamente decrescente nesse trecho. Você pode ver uma espiral retangular que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande indica, no eixo das abscissas, que é o eixo X, o valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da teoria do caos, estudada em uma área da matemática avançada, conhecida como sistemas dinâmicos. Então vamos para a pergunta. Aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou? Então, se você ficar fazendo aqui, ó, cosseno, faz de conta que você pega cosseno de 1. Se você calcular o cosseno deste resultado, pegar o cosseno deste resultado e assim infinitamente, este valor vai ser próximo de 0,739085133. Então, cada vez que você calcular o valor do cosseno, cada vez mais vai aproximar deste valor aqui, ó. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Quando um ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? Então, vamos relembrar um pouco de funções trigonométricas. Então, a função seno. A função seno, que é num plano cartesiano, ela é positiva no primeiro quadrante, positiva no segundo quadrante. Ó. Imagine que a função seno seja o eixo y. Daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então, quer dizer que no terceiro quadrante o seno é negativo e no quarto quadrante ele também é negativo. Então, à medida que o ângulo aumenta aqui, ó, de 0 até 90 graus, o valor do seno aumenta. Só que não é proporcionalmente. Por exemplo, se eu dobrar o valor do ângulo, eu não vou dobrar o valor do seno. Repare aqui, ó. Se eu pegar o ângulo de 45 graus. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu dobrar este ângulo aqui, ó, vou chegar em 90 graus. Então, quanto que é o seno de 90 graus? Seno de 90 graus é igual a 1. Repare que raiz de 2 sobre 2 não é a metade de 1. Então, 1 não é o dobro de raiz de 2 sobre 2. Então, se eu dobrar o ângulo, não quer dizer que eu vou dobrar o valor do seno. Tudo bem? Vamos relembrar agora a função cosseno. Cosseno. Agora, imagine que a função cosseno seja o eixo x. Então, daqui para cá é positivo e daqui para cá é negativo. Então, a função cosseno vai ser positiva no primeiro quadrante e no quarto quadrante. No segundo quadrante, ele vai ser negativo. E no terceiro quadrante também vai ser negativo. Tudo bem, ó? Vamos fazer de outra forma aqui. De 0 até 45 graus, ó. Cosseno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu dobrar o ângulo, eu vou chegar aqui em 90 graus. Cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, ó, dobrei o valor do ângulo, só que eu não dobrei o resultado do cosseno. Então, quer dizer que eles não são proporcionais.
repare que de 0 até 90 graus, quanto maior for o ângulo, menor vai ser o valor do cosseno. Chegou em 90, passou de 90 até 180, o cosseno vai ser negativo, ele vai só diminuindo. Chegou em 180 até 270, ele continua negativo, mas ele começa a aumentar. E de 270 até 0 graus, ou 2π, ou 360 graus, ele vai aumentando até chegar no valor máximo dele, que é 1. Tudo bem? Vamos fazer pela tangente agora. Tangente. A tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Vou colocar aqui, ó, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então agora a gente vai fazer um joguinho de sinal, ó. Lembra que na divisão, sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. Então no primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então positivo com positivo, positivo. No segundo quadrante, o seno é positivo, ó. Tá para cima o valor do y. Só que o cosseno é negativo. Então, positivo com negativo dá negativo. Sinais diferentes na divisão, o resultado é negativo. Agora, no terceiro quadrante, o seno é negativo, que o y está aqui para baixo, e o cosseno também, porque ele está aqui para a esquerda. Ó. Negativo com negativo dá positivo. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, só que o seno é negativo. Então, negativo com positivo dá negativo. Então, vamos para a questão. Questão número 3. Quando um ângulo aumenta de 20 graus para 80 graus, o que acontece? De 20 para 80, está no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante vai de 0 graus até 90 graus. Então, o que acontece? Na letra A, o seu seno é positivo, verdade? E aumenta, também é verdade. Ficando 4 vezes maior, ó, o ângulo aumentou 4 vezes. Só que lembra que eles não são medidas diretamente proporcionais? Então, se aumentar o ângulo 4 vezes, não vai aumentar o valor do seno em 4 vezes. Então, isso aqui está errado. Letra B. O seu seno é positivo, verdade? E aumenta, mas não fica 4 vezes maior. Isso aqui é a resposta, é verdadeiro. Letra C. O seu cosseno é positivo, verdade? E aumenta? Não. E diminui. Ficando 4 vezes maior? Também não. Letra D. O seu cosseno é positivo e aumenta? Não. O valor do cosseno no primeiro quadrante, se o ângulo for aumentado, ele diminui. Mas não fica 4 vezes maior? Seria certo, né? Mas ele deveria diminuir. Letra E. A sua tangente é positiva? Verdade. E aumenta? Também é verdade. Ficando 4 vezes maior? Também é falso, porque não é proporcional, diretamente proporcional. Vamos para a próxima questão agora. Questão número 4. Como se chama uma função não constante cujos valores se repetem a intervalos regulares? Então, quer dizer que essa função vai ter um período. Então, essa função é chamada de função periódica. Questão número 5. Na física, uma senoide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. No lado direito da tabela, temos um exemplo. Então, aqui a gente tem a função senoide genérica e aqui a gente tem um exemplo dela. Então, eu vou desenhar aqui ó, uma função senoide qualquer. Então, a função senoide, ela começa no zero, chega no topo dela aqui, ó, em 90 graus, que é o π sobre 2. Ela zera em 180 graus. Quando ela chega em 270 graus, o valor dela é o mínimo, que 90 graus
é o máximo, que é 1. E o ângulo aqui, ó, 3π sobre 2. E ela zera de novo no 0 graus, ou 2π. Então, se não tiver nenhum fator aqui, ó, multiplicando x, quer dizer que o período vai ser 2π. O que o A aqui é? Amplitude. Amplitude faz com que a minha onda senoidal ela fique esticada aqui, ó, no eixo y. Então, ela vai aumentar ou para cima e para baixo, ou ela vai regredir. Depende do valor do A. Se o A for maior que 1, eu vou aumentar a minha onda. Se o A for entre 0 e 1, eu vou diminuir o tamanho da minha onda. Tudo bem? Agora, B é o período. Nessa função aqui, ó, só a função seno de x, chama aqui, ó, seno de x, o período é 2π, porque não tem nenhum número aqui, ó, multiplicando x. Se tivesse algum número aqui, ó, a gente poderia reduzir o comprimento da onda, se for um valor maior do que 1, e se o número que está multiplicando aqui, o x, for maior que 0 e menor do que 1, eu vou ampliar o período da minha onda. Tudo bem? C, deslocamento horizontal. Então, eu vou pegar a minha onda, vou poder deslocar ela ou para a direita ou para a esquerda, vai depender do valor do C. E o D, deslocamento vertical. Então, eu vou deslocar minha onda ou para cima ou para baixo. Tudo bem? Então, qual é o período da função dada como exemplo? Então, vou fazer aqui, ó, de duas formas o cálculo deste período. A primeira forma, vamos analisar aqui a fórmula. F de x é igual a menos 4 vezes seno de x mais 3 mais 1. Então, ela vai ter a amplitude aumentada em menos 4 vezes. Ela vai ter um deslocamento de menos 3, porque aqui na fórmula é negativo. E aqui dentro está positivo, não tá? Então, meu deslocamento vai ser menos 3. E eu vou deslocar ela verticalmente em uma unidade. Foi dito aqui no quadro também, né? Então, repare que no x aqui, ó, não tem nenhum número multiplicando. Então, quando não tem nenhum número aqui ó, multiplicando, quer dizer que o período é igual a 2π. Vamos escrever aqui, ó, da fórmula. A fórmula é A vezes seno de 2π sobre B vezes x menos C mais D. Então, para qual valor de B aqui, ó, esse resultado 2π sobre B será igual a 1. Por quê? Ele não está multiplicando tudo que está aqui dentro do parênteses, só que o valor do x continua x aqui, não continua? Então, este resultado aqui, 2π sobre B, tem que ser igual a 1. Então, 2π sobre B é igual a 1. Vou passar o B para o outro lado, como ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 2π é igual a B vezes 1. Então, quer dizer que o meu B é igual a 2π. Vamos fazer de outra forma agora. Vamos pegar período aqui de dentro. A função seno, ela varia de 0 até 2π. Foi dito aqui, né? Ela varia de 0 até 2π. Tudo bem? Esse aqui é o período da função seno de x. Então, vamos substituir aqui no lugar aqui de dentro, ó. Que o dentro é onde que fala que é o período. Então, x mais 3 é igual a 0. Então, o x vai ter que ser igual a menos 3, porque ó, 3 positivo, passou para o outro lado, negativo. Isso aqui é ó, o meu início, ó. Vou chamar de I. E o meu final, que no final do período eu toco no ponto 2π. Então,
x mais 3 tem que ser igual a 2π. Vou passar o 3 para o outro lado, vai ficar x é igual a 2π menos 3. Então, para calcular o período, ó, vou chamar isso aqui de x1, esse aqui de x2. Eu vou pegar meu x final e subtrair do meu x inicial. Então, o meu período vai ser o meu x final menos o meu x inicial, que vai ser igual a x2 aqui, ó, 2π menos 3. Então, vai ficar 2π menos 3 menos meu x inicial, que é menos 3. Então, vai ficar 2π menos 3. Agora, menos com menos, mais. Então, na multiplicação, sinais iguais é positivo. Então, aqui vai ficar mais 3. Então, menos 3 mais 3 dá 0. Então, isso aqui é igual a 2π. Então, a resposta é a letra D. Obrigado por assistir. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.